Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, eu peço a todos para poder se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Amigos, ontem o vice-presidente do departamento de futebol, José Luiz Moreira, prometeu reforços. Independente da promessa, somos sabedores que o Vasco precisa de reforços. Além de reforços, o Vasco precisa colocar as questões de salários em dia. E o Vasco busca enxugar sua folha salarial. Hoje, nomes sendo relacionados aí como possíveis contratações e nomes de saída do Vasco da Gama. O Vasco agora no mês de maio vai receber vários jogadores voltando de reforços. Outros deverão sair. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Wesley interessa ao Cruzeiro. O Wesley iria para o Cruzeiro em formato de empréstimo. O Wesley hoje ele é titular do Vasco da Gama. Inexplicavelmente, o Vasco renovou o contrato dele até o dia 31 de dezembro de 2022. Ele tem contrato longo, é um salário considerado caro e o Vasco tende a emprestá-lo para o Cruzeiro. O Vasco pagando aí a metade do salário para o Cruzeiro, a princípio um empréstimo aí de 1 ano a este jogador de 31 anos. Vocês acham uma boa a saída do Wesley? Na minha humilde opinião, eu acho que o Wesley nem deveria ter renovado com o Vasco da Gama. E se tem jogador saindo, tem jogadores aí sendo oferecidos para o Vasco da Gama e surgiu a especulação também de um velho conhecido aí, que é o Anderson Martins. E a situação do Anderson Martins é muito complicada e eu vou explicar o porquê. O Anderson Martins hoje ele tem 32 anos. Um jogador que teve algumas passagens pelo Vasco da Gama. Ele foi muito bem. Ele tem contrato com São Paulo até o final de 2020. É um jogador que não foi aproveitado lá no São Paulo. E o São Paulo busca uma rescisão de contrato amigável com o Anderson Martins. No entanto, embora esse nome tenha sido especulado no Vasco, o Anderson Martins ele ingressou com uma ação em face do Vasco da Gama no mês de janeiro, no começo do ano, cobrando multa de rescisão de contrato da última passagem dele pelo clube, no valor de 620 mil, que criou um clima muito ruim entre ele e a diretoria do Vasco, porque o Anderson Martins, quando se transferiu para o São Paulo, ele assinou um termo abrindo mão de tudo aquilo que o Vasco devia a ele. No entanto, ele não cumpriu com a palavra dele, ele ingressou na justiça para poder cobrar essa multa rescisória.
há uma possibilidade do Anderson Martins vir para o Vasco da Gama, tirar esse processo, porque o empresário dele é o Carlos Leite. Então, o Carlos Leite teria interesse de estar colocando o Anderson Martins novamente no Vasco da Gama. O Anderson Martins, ele joga ali pelo lado direito, ainda mais com a saída do Wesley, se concretizando, é um nome que pode pintar no Vasco da Gama. E, meus amigos, um goleiro foi oferecido para o Vasco da Gama. Se trata do Renan Ribeiro, goleiro de 30 anos, que jogou no São Paulo, no Atlético Mineiro, um goleiro que teve várias passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, que está lá no Sport. Esse goleiro tem contrato com o Sport, melhor dizendo, até 2023. Só que os empresários dele, que é TFM Sport, mesmo empresário, a empresa que cuida dos interesses do Wesley, zagueiro do Vasco, estão tentando colocar no Vasco da Gama. Foi oferecido. E segundo o jornal português A Bola, esse jogador ele seria aí emprestado e tem clubes brasileiros aí sondando este atleta. Ele foi oferecido ao Vasco da Gama. Muitas pessoas acham que, embora o Fernando Miguel seja um goleiro razoável, mas tem o Lucão. E qual a opinião de vocês? O Vasco precisa de outro goleiro? Ou dá uma oportunidade para o Fernando Miguel? Ou muda e coloca o Lucão? Fato é que essa notícia do José Luiz Moreira ontem fez com que alguns jogadores fossem oferecidos para o Vasco, alguns saindo, pois o Vasco vai enxugar a folha salarial, e eu queria saber a opinião de vocês. Valeu, meus amigos? Vasco neles, estamos juntos. Valeu!